Olá! Sabia que é possível reprogramar as suas crenças no nível celular? E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fica comigo que eu vou te contar direitinho. Eu sou Gisele, da Cura Essencial, e eu vou te contar então como fazer isso. Você já ouviu falar na epigenética? É uma ciência nova dentro do ramo da biologia em que ele estuda os fatores que determinam a atuação dos genes. Então, o epi vem da palavra além, né? Então, os fatores que estão além da genética. E é um estudo muito interessante que, se você aprender e que se você souber só um pouquinho, você tem o poder de transformar a sua vida. Tá parecendo coisa de milagre? Mas acredite que não é. E eu vou te contar como fazer isso, ou por que aprender sobre isso. A epigenética, como eu falei, é um estudo dentro do ramo da biologia, em que ele, através aí de estudos científicos, gente, eu tô falando de ciência, não tô falando de misticismo, de esoterismo, de coisas do gênero, tô falando de ciência, né? Que verificou, foi um estudo que foi feito na década de 60, ou seja, tem mais de 60 anos que esse assunto já está sendo estudado, mas ele é pouquíssimo conhecido, em que foi pego células-tronco, né? Que células-tronco são aquelas células que elas podem se transformar em qualquer célula do corpo. Então, pegou essas células, dividiu ela em três pratinhos, né? Placas de Petri, e mudou um pouquinho a composição do líquido, né? Onde elas estão. E o que aconteceu no final desse experimento? Elas eram todas desdobradas de uma mesma célula mãe e pai, né? Então elas tinham o mesmo código genético. E se percebeu então que mudando um pouquinho o ambiente, teve como resultado então células de osso, o outro células de músculo e o outro células de gordura. E aí então que começa toda essa coisa fantástica chamada epigenética. Que a questão é, por que essas células, quando você mudou um pouquinho o ambiente, elas se tornaram coisas tão distintas? E, de uma forma muito resumida e muito simplificada, é por conta do ambiente em que elas estão inseridas. Agora eu quero que você fique comigo, né? Quando você se olha no espelho, o que você vê? Você vê lá, bonitão, bonitona, né? Esse corpo e tal. Mas, na verdade, isso daí é uma ilusão de ótica, porque, em essência, você é um conjunto de 50 trilhões de células, né? Que está dentro desse corpo, né? Dentro dessa pele. Então, a pele é como se ela fosse o prato, né? Fazendo analogia com aquele experimento, ele é aquele prato que continha células. Então, a tua pele é o que contém o seu corpo vivo, aonde estão as 50 trilhões de células. E qual que é o ambiente? É o ambiente interno, né? E a gente vai falar então da química, né? Da produção do sangue, da química cerebral, da química neurológica dentro do seu corpo, mas a gente também pode estender isso como esse ambiente que te cerca. Então, soubessem o quanto a epigenética ela é uma coisa incrível, porque ela começa a provar coisas que a gente aprendeu ou ouviu falar do ponto de vista mais esotérico, do ponto de vista mais religioso, né? Quando Jesus falou assim, vós sois deuses, né? A gente pensa, vós sois deuses e não sabeis. A gente pensa isso de uma coisa muito, sei lá, esotérica. Ele falou isso numa coisa talvez assim daqui a bilhões de anos, né? E a gente começa a ver, por exemplo, com a epigenética que não, porque você é dono de si. Você não pode mudar o conjunto genético que você herdou. Realmente, você tem pai, você tem mãe, você tem a sua ancestralidade. Você herdou coisa deles. Mas não é porque a sua família ela tem certas características, e a gente não vai estar falando só de características físicas, predisposições para doenças, mas até característica emocional. Quando você já não conheceu gente que fala, todo mundo na minha família é depressivo. Depressão é uma coisa genética na minha família. Na minha família todo homem é alcoólatra. Meu filho é alcoólatra, meu marido, pai, e assim vai. Sim, isso acontece, mas não é porque você tem genes, significa que você vai manifestar essas características. Então, porque a epigenética mostra que você tem o gene, mas é o ambiente em que você
vive, seja o ambiente interno e o ambiente externo, que vai favorecer que certos genes eles sejam ativados e certos genes eles sejam desativados. Então você pode usar esse conhecimento para empoderar a sua vida, porque sim, você é poderoso, você é muito mais poderoso do que imagina. Vós sois deuses e não sabeis. Aí você começa a entender essas coisas que o pessoal falava, né, numa linha mais filosófica e religiosa, o que isso significa. Porque você pode usar esse conhecimento para melhorar a sua vida. Então, quais são os benefícios que conhecer e aplicar os fundamentos da epigenética traz para você? Você pode ter mais saúde, você pode ser mais produtivo, você pode ser mais feliz, você pode ter uma vida mais plena, porque você não tem como mudar os seus genes, mas você pode controlar o ambiente interno e externo. Como é que controla o ambiente interno? E a gente está realmente falando da química corporal, né? Através de uma alimentação adequada, né? Através de um oxigênio de melhor qualidade, né? Então tudo aquilo que você ingere, né? Põe para dentro. E aí a gente está falando também que emoções que você está ingerindo, que pensamentos você está ingerindo, né? Então se você muda isso, você muda os seus genes e você pode ativar. Por isso que a gente também fala que a epigenética, ela prova, e de novo, gente, é ciência, tá? Ela prova que você pode, como é que é a expressão? Você é o escritor do seu código genético, porque você pode ativar características em você, porque tá lá, de repente só aquele gene tá adormecido, precisando do ambiente externo e interno adequado para ele se fazer presente. Então, o ambiente externo, a gente vai estar falando do quê? Realmente do externo, do local onde você trabalha, das relações que você tem, dos locais que você frequenta, tudo aquilo que te envolve externamente. Então, você é dono, você tem controle sobre esse contexto, tanto o externo e o interno. E por fazer escolhas mais adequadas, é que você pode sim mudar o seu código genético. Você pode, por exemplo, dizer: eu não aceito da diabetes da minha família. Esse, por exemplo, é o meu caso. Minha família inteira é diabética, né? Já de gerações. Meu irmão mais velho minha irmã caçula e já tem uns 10 anos. E eu falei, não, eu nem sabia de epigenética na época. Eu falei assim, eu não aceito esse gene vai ficar dormidinho lá, porque eu sou mais forte, eu tenho poder, né? E eu cuido, óbvio, eu cuido da minha alimentação, o ambiente interno, então eu consumo pouco açúcar, mas eu faço um gerenciamento muito forte do quê? Dos meus pensamentos, das minhas emoções. E adivinha, eu não tenho diabetes e pelo contrário, meu nível glicêmico é super baixo, né? Então, você tem poder, você pode mudar a sua vida. E a epigenética é uma ciência que prova essas coisas que a gente já vem estudando e já vem aprendendo. Eu vejo que o campo da neurociência e da física quântica são as ciências em que vai fazer essa ponte entre ciência e espiritualidade. A gente vai começar a integrar. Não tem que competir, né? É que eu acho que a gente tem que pensar que quando esses sábios de todos os tempos eles falavam essas coisas, a gente não tinha nem entendimento, não tinha tecnologia, não tinha cultura, não tinha nada para realmente compreender isso que eles falavam. E hoje, a cada dia, como a gente tem mais tecnologia e a expansão de consciência do ser humano é cada vez maior, a gente consegue olhar para essas pérolas e falar e realmente colocar um contexto, colocar um sentido para elas. Então, sim, vós sois deuses. Sim, você pode mudar a sua vida e você pode fazer isso hoje, agora. Você pode fazer isso. Quer saber mais? Vai no nosso site, estou deixando aqui o link aqui embaixo, vai no nosso site e aprenda tudo para empoderar a sua vida e realmente manifestar tudo aquilo que você deseja. Você pode, você é capaz. Eu acredito em você.